Boa tarde. Eu gosto muito de dividir as minhas experiências que foram durante o dia com vocês no dia seguinte. Então, ontem foi um dia interessante, né? Final da noite, eu fui no encontro com. Então, tinha muita gente, muita gente. Então, eu gosto de tirar ensinamentos de tudo que eu vivencio e eu queria compartilhar com vocês isso. Olha o que tinha de gente se convertendo, se dizendo. Naquele momento, ah, o Tiago Brunelli pediu para que fossem lá à frente as pessoas que a primeira vez estariam recebendo o Espírito Santo. E teve muita gente que foi, mas muita gente. Era um evento muito grande, tinha uns 5 mil pessoas. E olha, todo mundo recebeu uma bênção, uma oração. Toda hora eu ficava arrepiada, foi um negócio emocionante. Mas essa parte é só uma historinha que eu estou contando, mas a parte principal desse evento que eu consegui captar foi o seguinte: às vezes a gente entra na sintonia do outro, entra na emoção da outra pessoa e a outra pessoa consegue estar te manipulando, te usando das tuas emoções para conseguir alguma coisa. Então ele deu esse exemplo, né, na nesse evento. Então ele estava explicando o seguinte, que a gente tem que meio que se blindar com a vida da gente. Às vezes as pessoas passam muito tempo numa energia do outro, você está dando a vida para o que o outro quer, não para o que você acha certo. Então ele estava falando isso, de você viver suas próprias experiências, de você estar vivendo o seu encontro com você mesmo. E a partir do momento que você gasta energia sobre a vida do outro, seja ela falando mal do outro, seja você interferindo na vida do outro, você deixa de. Você gasta sua energia com uma outra pessoa e você precisa da sua energia, do seu tônus vital para realizar seus objetivos. Você não consegue, porque você já gastou todas as suas energias investindo no patrimônio do outro, em vez de estar investindo no seu próprio patrimônio, que é o seu próprio corpo. Então, eu achei muito, muito interessante esse ponto de vista de você estar vivendo as suas próprias experiências, em vez de você estar vivendo a experiência do outro. Eu já tive não, eu tô me curando dessa síndrome de achar que eu posso tudo e as outras pessoas me veem também muito desse jeito, porque eu sou muito proativa, muito decidida, muito. Então, eu tenho essa coisa de achar que eu posso tudo e as outras pessoas me veem desse jeito também. E eu tenho me curado todos os dias, eu tenho procurado me curar dessa síndrome de achar que eu vou me meter na vida do outro e vou ali resolver. E é uma armadilha para você e para o outro. Então eu quero passar essa experiência aqui que foi ontem muito, muito importante de você estar indo viver a sua vida, de você estar usando a sua energia com você, dentro do seu propósito de vida. Deus coloca muito isso. Vai viver a sua vida. Vai viver o seu propósito, em vez de estar se metendo na vida do outro. Então, esse é o grande ensinamento de ontem. Um dos grandes. A segunda lição de ontem, eu estava vindo do evento no Uber, né? Aí eu sempre converso muito com o motorista de Uber e pergunto sempre, porque eu gosto de conversar e de entender. Ah, eu gosto de histórias. E uma delas ontem
me fez, teve assim, muitas lembranças. Então eu resolvi também compartilhar essa experiência. Estava perguntando para o menino assim, o que você gostaria de estar fazendo na vida e tal. Aí ele, eu fazia faculdade de contabilidade, mas larguei e tal. Eu falei, mas esse era seu objetivo de vida? Ele falou para mim, não, não era meu objetivo de vida, não. Mas como meu tio tinha um escritório de contabilidade, eu resolvi fazer contabilidade. Eu falei, mas qual é o seu sonho na real, né? Aí ele falou comigo assim, eu gostaria de ter sido jogador de futebol. Então eu era um bom jogador de futebol, eu tinha reconhecimento das pessoas como jogador de futebol, eu tinha sido selecionado para ir para o Rio de Janeiro, para ser um jogador profissional, para começar na base do time de futebol. E minha mãe simplesmente me trancou dentro de casa uma semana e não deixou eu ir. Aí ele tá falando, hoje minha mãe se arrepende de ter feito isso. E eu senti assim sabe, uma tristeza nele de não ter seguido aquilo que ele gostaria de ter feito, sabe? Então eu falei para ele, eu contei a minha história do meu filho, né? Então eu falei para ele, falei com ele, olha, eu tenho um filho que tem hoje 34 anos, mas com 12 começou na área de computação. Eu devo ter contado essa história aqui. Então ele é um cara bem sucedido e tal. Eu falei para ele, pai e mãe, às vezes não, quase sempre, eles querem que o filho seja o que eles querem. E isso é o maior erro de pai e mãe, querer que o filho seja o que eles acham que ele deve fazer, e não o que o filho tem vocação para ser feito. E depois que a história passa, já era, já foi, já. Então eu estava falando com ele, meu filho, segue o seu coração. Hoje você tem, ele falou comigo que tinha 29 anos. Eu falei, meu filho, segue o seu coração. Então ele estava cheio de projetos, cheio de outras. É porque o tempo dele no futebol já tinha passado, então ele já estava com outras metas. Eu falei, segue o seu caminho, segue o que você quer. Porque se você seguir, às vezes, o que o pai e mãe quer, você entendeu? Você vai cair numa história que não é sua, você vai viver uma história que não é sua. Então, eu achei assim super importante estar passando para vocês. Mentaliza pai e mãe. Seja, sabe, veja o que seu filho tem habilidade, incentive. Se ele é bom em matemática e mais ou menos em português, bota ele numa escola para ser o melhor em matemática e deixa o português ele ser mais ou menos. Então, essa mentalidade de programar a vida do outro é uma coisa que não dá certo, porque o filho não vai viver os teus sonhos, ele não vai viver a sua vida, ele vai viver o propósito dele. Então ele veio para cá para uma missão da vida dele, que não seja a que você traçou para a vida dele. Então ele vai ter que seguir o caminho dele, você tem que dar liberdade, você tem que dar entendimento. Então Deus hoje tem me falado muito desse propósito de deixar as pessoas viverem aquilo que elas têm que viver e parar de querer que elas façam aquilo que você acha que deva. Então, cada um veio com o seu propósito, cada um veio com sua missão e todos têm que deixar cada um viver dentro do seu propósito e não querer que o outro viva dentro do propósito que ele programou para si e não e deixar a pessoa livre. Liberdade, eu acho que é a grande palavra-chave que Deus hoje tem colocado na minha vida. Ter liberdade de escolha.